Olá, eu sou a Cida, do canal Ancestral Illumination. Estou muito feliz aqui por trazer mais um pouquinho da minha experiência para falar com todos vocês. Então, hoje nós vamos discorrer em vários assuntos referentes às experiências do trabalho ancestral. Então, eu hoje vou falar algumas determinações, não especificamente determinações, alguns acontecimentos energéticos, como que nos é acometido, como que nós somatizamos essas deficiências, né? Se eu escrevi aqui, né, para poder passar para vocês, e depois então eu vou explanar algumas citações. Então, é a nossa atitude que determina tudo que acontece conosco. Isso não é novidade para muitas pessoas, né? Então, como se livrar das toxinas energéticas, né? E como que limpa o nosso DNA, né? Nós limpamos as toxinas energéticas criadas por formas pensamentos, emanados de todas as pessoas, lugares, ambiente, criada por todos nós, por eras de tempos. Então, não é somente agora. Eu já ouvi falar muitas pessoas dizerem que não existe isso, essas energias não existem, que são balelas. Mas, na minha experiência, ao vivenciar vários acontecimentos físicos com pessoas, com ambientes, né? Mesmo quando eu não tinha uma experiência suficiente para me livrar dessas energias, eu já tinha a percepção, eu já vivenciava isso. E eu perguntava para mim, eu fazia a indagação para mim, por quê? Para quê? Eu vivencio isso. E por que isso existe? Né? Como fazer? O que eu faço com isso? Tudo isso eram as minhas indagações no decorrer do tempo, né? Então, quando a gente não tem, né? Por que as outras pessoas não percebem? Ou muitos percebem, mas de forma mais menor, né? E eu vivenciava isso de forma muito abrangente. Essas energias, enquanto eu fui crescendo, elas não me atingiam, eu só via. Após eu vivenciar também, fazer parte da dor e sofrimento, da ignorância espiritual, que eu vivenciava também junto com todos os demais, então isso começou a me atingir, né? Aqui diz, claro que cada vez que nós limpamos energeticamente, tomamos consciência de nossos pensamentos e que o que ele gera, todas as desarmonias energéticas que se acumulam em nossos órgãos e se acumulam em causando doenças ou desarmonias energéticas. Então, todas essas energias, elas vão se acumulando ao longo do tempo, né? Quando vemos
vivemos só pensando em coisas ruins, ou que as coisas ruins e tudo de forma, as coisas ruins é tudo como uma forma de poeira, né? De poeira energética. Nós não enxergamos, né, a olho nu essas poeiras energéticas. Só as poeiras físicas, né? Então, uma vez somatizado, vai para dentro de nós e só a pessoa especializada que pode, que tem como adentrar nesses campos, né? Adentrar nesses campos, ou seja, nesses compartimentos para retirar, ou seja, nos órgãos, as energias que se alojam, né, no nosso corpo. Eu quero deixar claro aqui que, às vezes, nós temos também deficiências orgânicas por falta de vitaminas, por falta de uma boa alimentação, é claro. Isso daí já não compete a nós, como energia, resolver, né? Mas sim, como terapeuta, quando eu percebo essas deficiências, claro, pela investigação, conversando com a pessoa, então eu aconselho a pessoa, quando é alimentar, eu posso dar uma orientação. Quando é o processo vitamínico, que a pessoa é encaminhada ao médico, né? Que quando é necessário, muitas pessoas vêm com deficiências físicas que eu aconselho que ela vá ao médico, que detecta a energia, que tem um acompanhamento médico também, que só ele pode, né, prescrever as condições mais adequadas de acordo com o procedimento. Mas os energéticos, campos de energia, é com Ancestral Illumination. É aqui que nós resolvemos. Quem sabe, né? A medicina do futuro já entra com uma medicina vibracional que está por aí, já resolvendo um pouco dessa questão. Mas aqui não compete a nós falar sobre esse assunto hoje. O que eu quero falar, né? Muitas pessoas assim perguntam, mas por que Ancestral Illumination, né? Por que esse nome Ancestral Illumination? O ancestral, né? Ancestral vem da palavra ancestralidade. E o que é uma ancestralidade? Quando eu já falei, né, em outro vídeo, sobre a intuição que me vinha que você precisa trabalhar a ancestralidade. E eu ficava perguntando o que era ancestralidade. Então, foi me mostrada sobre a linha do tempo. Isso é muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, trabalhar com a linha do tempo, então, uma certa pessoa, que hoje eu não me lembro mais quem é, eu conversando sobre esse assunto, que para mim era bastante inusitado, mas o resultado era bastante eficaz. Então, essa pessoa disse para mim, você já observou onde que é a linha? E de onde sai a linha? Se ela sai para frente, para trás, se ela está do lado esquerdo, se ela está do lado direito, é muito interessante, porque eu nunca tinha observado, né? Eu não vou falar aqui sobre essas questões, mas o que eu observei, né? Eu observava cada atendimento, até em mim mesmo, cada vez que eu atendia pessoas, que esta linha do tempo, ela está especificamente na linha do tempo da própria pessoa. Os acontecimentos é dela, né? A linha do tempo, ela não é o DNA, né? Porque o DNA
ele está no nosso corpo físico, né? A linha do tempo são, é, eu, 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 assim, pela minha visão, é, ela está no tempo, né? Ela está no tempo. Ela não está na parte do nosso corpo físico, mas então essa, para quem acredita, eu não acreditava quando eu via também, né? Mas após, até eu, nos meus atendimentos, nas minhas observações, é muito interessante notar que eu adentrava na linha do tempo das pessoas, então era me mostrado a situação em que estava o problema, onde estava o problema. Então ali eu observava que idade que tinha aquela pessoa naquele momento, se ela estava como criança, se ela estava como adulto, se ela era na época homem ou mulher, não importa o sexo, o importante ali não era visualizar a sexualidade da pessoa, o estado da pessoa nesse nível, mas no nível o que esse acontecimento nessa era, nessa época, neste momento, nesse lugar, trouxe para o seu corpo aqui agora, nesse momento presente. Porque o tempo, ele só existe aqui na nossa esfera. Mas nas outras esferas não existe tempo. Tempo só para nós aqui. Então, isso é muito interessante observar. Então, aí sim, o que era me passado é que a partir do momento em que eu trago isso para a nossa realidade, é como se isso é uma interpretação minha, não é uma interpretação de outra forma, é o que é a minha palavra diante do que eu vejo. É como se fosse assim uma energia volátil, ela está lá, mas a partir do momento que eu pego essa energia e trago para fora, ela se volatiza e desaparece. E a pessoa entra na autoconsciência, porque a pessoa precisa estar consciente. Você não está mais lá, isso não faz mais parte de você. Você hoje, suponhamos que eu me chamava João, né? Tive uma outra vida chamada João, e hoje eu sou Maria, hoje eu tenho uma outra personalidade. Então, eu trabalho que as personalidades em cada vida, dentro da linha do tempo. Suponhamos que dentro da minha linha do tempo, eu tive uma persona chamada João, isso é uma alusão somente, né? Não é um fato. Então, e aconteceu alguma coisa comigo lá atrás. Então, eu trouxe esse acontecimento para a minha consciência e falo para mim mesmo, conscientemente. Hoje, estou na persona da Maria Aparecida. Eu hoje não sou mais essa persona. Eu não estou mais nesse lugar. Então, a minha consciência, eu ser consciente, né? Trazer eu ser consciente. A partir do momento que eu me torno consciente de mim mesmo, eu vou saindo da ilusão, né? Desse mundo de ilusão, do sofrimento e da dor. Porque a partir do momento que eu tiro a dor e o sofrimento conscientemente de mim, eu não tenho dor e sofrimento. Segundo os entendidos, que a dor e sofrimento é nós que causamos, né? A partir do momento que eu falo, esta dor não é minha, esta dor não me pertence, né? Eu já tive essa experiência no corpo físico, porque quando a dor é física, a carne está doendo. Mas quando você entra numa consciência bem profunda
trabalhando isso, a dor alivia, porque eu já vivenciei isso, mas não quero entrar aqui nessa questão agora, né? Então, que não é o caso, né? Mas então eu quero falar sobre uma experiência que eu trabalhei, fui as primeiras, essa foi, eu já relatei aqui, de uma experiência que eu trabalhei com uma pessoa, mas essa experiência em que eu vou relatar agora foi a minha primeira experiência. Esta foi a primeira. A partir desta experiência, eu comecei a trabalhar, mas de forma voluntária. Trabalhei de forma voluntária durante 10 anos. A partir da especialização que eu fiz como terapeuta naturopata, é que eu comecei também a inserir as terapias energéticas, como eu já falei em outro vídeo, quando eu não dei conta do recado, assim, dá licença, que minha cortina está aqui um pouco aberta. Então, isso me ocorria quando eu, trabalhando com terapias, né? Massagem, massoterapia, e não resolvia a cromoterapia, que eu trabalhava antigamente, e não resolvia a questão da pessoa. Então, eu vou, para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou deixar este acontecimento para falar no próximo vídeo. Então, namastê para todos vocês e falaremos no próximo vídeo.